Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira, dando continuidade aí na nossa semana de simulados. Hoje a gente vai resolver o mini simulado para o concurso da PGDF, concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A gente vai resolver questões de todas as normas que estão previstas na disciplina legislação específica. Então esse mini simulado ele vai ser muito útil para a sua preparação. Lembrando que a prova da PGDF, que seria aplicada agora no dia 22 de março, ela teve a sua prova adiada. Ainda não temos previsão aí, devido a esse surto do coronavírus, de quando será a realização dessa prova. Então você tem muito tempo aí a mais para se preparar. Então utilize isso ao seu favor. Vem comigo resolvendo esse mini simulado. Caso você ainda não tenha baixado, no link da descrição do vídeo aí vai seguir o mini simulado, é só clicar, baixar, resolva ele e depois venha acompanhar os comentários nesse vídeo. Beleza? Então vamos dar início aí à nossa resolução das questões. Caso você tenha alguma dúvida ou caso você queira os slides que serão utilizados nessa aula, só entrar em contato aí no meu e-mail, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Então vamos para a nossa primeira questão. Questão do CESP do concurso da SLU, que diz o seguinte: no DF, a criação de uma região administrativa se dá mediante decreto do governador, enquanto a extinção de região administrativa deve ser estabelecida por lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Essa primeira questão, o gabarito dela é errado. Esse é um assunto frequentemente cobrado em prova. Criação de regiões administrativas do Distrito Federal. Esse item está errado bem aqui, ó. Não é admitida a criação de região administrativa mediante decreto. As regiões administrativas elas serão criadas e extintas por lei. Beleza? É vedado ao Distrito Federal a sua subdivisão em municípios. Logo, o Distrito Federal ele se divide para fins de organização administrativa em regiões administrativas. Agora a gente vai ver algumas informações que são muito importantes e são muito cobradas em prova com relação às regiões administrativas. Essas regiões elas terão um conselho de representantes comunitários. Esse conselho de representantes comunitários eles terão funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. Muito cuidado. Eles não têm função normativa, ele não tem função julgadora, ele não tem função disciplinar. As bancas adoram cobrar isso aí. Isso está errado. O Conselho de Representantes Comunitários ele tem apenas função consultiva e função fiscalizadora. A criação ou extinção de regiões administrativas se dará mediante lei. Mediante lei. Então, falou em decreto, falou em outro diploma normativo, o item vai estar incorreto. Essa lei ela vai ser aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. Então, essa região administrativa ela é criada na CLDF. Se colocarem na sua prova que é o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, o item vai estar errado. Então, regiões administrativas criadas ou extintas por lei, aprovadas por maioria absoluta dos deputados distritais, ou seja, na Câmara Legislativa do Distrito Federal que se cria as regiões administrativas. Com a criação das regiões administrativas, vai ficar criado automaticamente um conselho tutelar para a respectiva região. Também é um assunto bastante importante. A criação desse conselho tutelar, ela se dá de forma automática, ou seja, não é necessária a edição de nenhum ato para que venha a ser criado esse conselho tutelar. Foi editada a lei que cria a região administrativa, automaticamente vai ser criado um conselho tutelar. As administrações regionais, elas integram a estrutura administrativa do Distrito Federal, beleza? Também é uma informação bastante importante para a sua prova. Então, o Distrito Federal, ele se organiza em regiões administrativas. Como eu disse para vocês, o Distrito Federal não pode ser desmembrado em município. A criação dessas regiões administrativas, ela se dá com vistas a
descentralização administrativa, utilização racional de recursos para o desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida. Com relação a essa descentralização, é muito importante para você que estuda o direito administrativo que você se atenha à literalidade da lei. É importante que a gente saiba que quando a gente fala de criação de órgão público, no direito administrativo a gente está falando de desconcentração. E as regiões administrativas são isso, são órgãos públicos. Mas a Lei Orgânica do Distrito Federal utiliza a expressão descentralização. Beleza? Então não vá marcar um item errado por causa disso. É literalidade da Lei Orgânica do Distrito Federal. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Essa lei ela ainda não foi editada. E a remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários de Estado. Galera, em resumo, administrador regional não pode ganhar mais que secretário de Estado do Distrito Federal. Ele pode ganhar menos, ele pode ganhar o mesmo tanto, mas mais que um secretário de Estado, administrador regional não pode ganhar. Beleza? Então, com relação à primeira questão, essas são as informações relevantes aí. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: a adoção de políticas públicas de educação preventiva do suicídio constitui um dos objetivos prioritários do Distrito Federal. Essa segunda questão você tem que marcar que o item está certo. Agora a gente vai observar os objetivos prioritários do Distrito Federal. Eu vou fazer para vocês os comentários que são pertinentes. Então, são objetivos prioritários do Distrito Federal: garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos, preservar os interesses gerais e coletivos. Se colocarem na sua prova preservar os interesses individuais ou particulares, você vai marcar que está errado. São interesses gerais e coletivos. Promover o bem de todos, proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatível com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. São objetivos prioritários: dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Muito importante que você saiba quais são esses institutos que terão prioridade. Por exemplo, a alimentação não está expressamente previsto aí na Lei Orgânica do Distrito Federal. As bancas podem utilizar aí de institutos que não estão expressamente previstos para tentar te surpreender. Esse aqui eu considero um dos objetivos prioritários mais importantes, que você tem que ter muita atenção. Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Galera, não há menção à pobreza. Então, não há que se falar na prestação e assistência jurídica integral e gratuita aos declaradamente pobres. Isso está errado. Qualquer pessoa que tiver insuficiência de recursos poderá aí ter garantida a prestação de assistência jurídica, beleza? Qualquer pessoa que tiver insuficiência de recursos. Então, suponhamos que o indivíduo ganha 100 mil reais, mas ele está com uma dívida aí de 110 mil reais mensais, ele está aí com um saldo de menos 10 mil. Então, ele tem insuficiência de recursos, ele terá direito aí a essa prestação de assistência jurídica, beleza? Preservar sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Importante desenvolver a cultura local, muito cuidado. Assegurar por parte do poder público a proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica das vítimas
e testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares. Atenção, se colocarem autores de infrações penais, o item vai estar incorreto. São objetivos prioritários: zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília. Não é conjunto urbanístico do Distrito Federal, é conjunto urbanístico de Brasília, tombado sob a inscrição número 532 do livro do tombo histórico. Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. E a resposta da nossa questão: valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventiva do suicídio. Então, como a gente pode observar, a questão de número 2, ela realmente está certa. Beleza? Vamos agora para a nossa terceira questão. Questão 3 diz o seguinte: os objetivos prioritários do Distrito Federal são a preservação de sua autonomia comunidade federativa e a plena cidadania. Galera, a gente acabou de estudar os objetivos prioritários e a gente não encontrou autonomia e nem plena cidadania. Então, essa questão está errada. Observe a resolução da questão 3. A preservação de sua autonomia, comunidade federativa e a plena cidadania são valores fundamentais do Distrito Federal. Não são objetivos, são valores fundamentais. Então, são valores fundamentais do Distrito Federal, a preservação de sua autonomia, comunidade federativa. Cuidado, lembre-se que o Distrito Federal não tem soberania. A soberania é um instituto que pertence à República Federativa do Brasil. A plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aqui a gente tem o mnemônico Alce Diva Plu, beleza? Na Constituição a gente tem o Sócio Diva Plu. Na Lei Orgânica do Distrito Federal a gente tem o Alce Diva Plu. Autonomia, plena cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Vamos agora para a nossa quarta questão. Com a finalidade de garantir a utilização racional dos recursos a partir de descentralização administrativa, o Distrito Federal poderá propor ao Congresso Nacional a criação de regiões administrativas. Já falei sobre isso. Pode marcar aí no seu material que esse item está errado. Não será proposto ao Congresso Nacional. As regiões administrativas são criadas por lei, aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. Ou seja, é a CLDF quem cria região administrativa. Beleza? Fique atento a isso aí. Previsão legal é o artigo 13. Então, o artigo 10 diz: o Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. O artigo 13 diz: a criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Beleza? Questão 4, gabarito errado. Vamos lá para a quinta questão. A extinção de região administrativa poderá ser efetuada por ato do governador do Distrito Federal mediante consulta à população diretamente interessada. Essa quinta questão ela também está errada. Não há previsão na lei orgânica para as informações previstas na questão. As regiões administrativas, elas são criadas por meio de lei, criadas por lei, aprovadas por maioria absoluta dos deputados distritais. Tranquilo? É o que estabelece o artigo 13. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Então, a quinta questão ela está errada. A gente encerra aí do nosso mini simulado das questões de lei orgânica. Agora a gente vai resolver as questões de lei complementar número 840 de 2011.
Nossa sexta questão aí agora, questão de Lei Complementar 840, diz o seguinte: a investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Essa questão 6, ela está toda correta. E ela apresenta as principais características que também são as principais diferenças entre os cargos efetivos e os cargos em comissão. O cargo efetivo, ele depende de aprovação em concurso público. É você, amanhã, futuro aprovado na Procuradoria Geral. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Ou seja, eles não necessitam de prévia aprovação em concurso público. Sempre que a gente estuda carga efetiva e carga em comissão, é importante que a gente tenha em mente as diferenças que estão na tabela e você tem que levar isso para sua prova sempre, sempre que o assunto for Estatuto de Servidores Públicos e Constituição Federal, você tem que estar atento a isso aí. Cargo público efetivo, ele depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. O cargo público efetivo, o ocupante adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. No cargo em comissão, o ocupante não adquire estabilidade. O cargo público, o cargo público efetivo, ele é destinado às mais variadas atividades na administração pública, atividades técnicas, atividades de fiscalização, atividades de controle. Já os cargos em comissão, eles são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Então, suponhamos que é necessário o exercício de uma atividade técnica na administração pública. Por exemplo, um técnico de informática. Aquele cargo ele foi provido por um ocupante de cargo em comissão, ele foi provido por livre nomeação ou exoneração. Isso é permitido? Não, de forma nenhuma. Isso não é permitido pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 840. Os cargos em comissão eles são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. O cargo público efetivo ele é de ocupação permanente. A pessoa só vai perder o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. O cargo em comissão ele é de ocupação transitória, ou seja, é de livre exoneração pela autoridade competente. Então, sexta questão, gabarito certo. Sétima questão, João foi recentemente aprovado e nomeado no concurso público para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Entretanto, devido a problemas de caráter pessoal, João não pôde tomar posse no prazo previsto em lei. Nessa situação, é correto afirmar que João será exonerado do cargo? A questão de número 7, o gabarito dela é errado. A consequência de um indivíduo ser nomeado e não tomar posse no prazo legal é tornar sem efeito a nomeação. A pessoa passa a ser servidor público a partir do momento que ela toma posse. A pessoa toma posse e não entra em exercício, aí ela será exonerada. Então acompanhe comigo o processo de investidura dos ocupantes de cargo público. Então a gente tem a nomeação. Após a nomeação, a gente tem a posse. Qual é o prazo que o indivíduo tem da nomeação até a posse para ele tomar posse? É o prazo de 30 dias. Então, após a nomeação, ele tem 30 dias para tomar posse. Esse prazo de posse ele pode ser prorrogado no caso de licença médica ou odontológica, licença para o serviço militar. Então, se ele foi nomeado, mas ele não tomou posse, as consequências é tornar-se-á sem efeito o ato de nomeação. E aqui está a resposta do nosso item. É por isso que o nosso item está errado. Após tomar posse, o indivíduo tem que entrar em exercício. O que é o exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. É o efetivo desempenho das atribuições. É quando o servidor público começa a trabalhar de maneira efetiva.
quando ele começa a desempenhar aquilo que o seu cargo exige. A posse é a investidura em cargo público. Da posse para exercício, o indivíduo tem 5 dias úteis. Então, o prazo para entrar em exercício é 5 dias úteis. Se o indivíduo tomar posse e não entrar em exercício, a consequência é a exoneração. O servidor público será exonerado. Beleza? Então, esse é o processo de investidura que a gente tem na Lei Complementar 840 de 2011. É muito importante que você saiba essas consequências. Então, o indivíduo foi nomeado, ele tem o prazo de 30 dias para poder tomar posse. Ele tem 30 dias para tomar posse. Ele foi nomeado, mas ele não tomou posse, a nomeação vai ser tornada sem efeito. Vai se tornar sem efeito a nomeação. Lembrando que esse prazo de posse ele pode ser prorrogado no caso de licença médica ou odontológica, licença maternidade, licença paternidade e licença para o serviço militar. Beleza? Tomou posse, ele tem 5 dias úteis para entrar em exercício. Se não entrar em exercício, ele vai ser exonerado. Sétima questão, errada. Oitava questão, a reintegração é a investidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, sem o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. Essa questão ela tem um erro, que ele é muito sucinto, que você tem que ter bastante cuidado, principalmente no dia da sua prova. É muito importante que você leia as questões com bastante atenção, com bastante cuidado. No caso da reintegração, haverá o restabelecimento dos direitos e vantagens que o servidor deixou de auferir durante o período que ficou aí, que esteve demitido. Tranquilo? Então, a reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. Oitava questão, gabarito errado. Vamos para a nossa nona questão. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração, desde que não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional e não se encontre respondendo a processo disciplinar. Essa questão 9 ela está totalmente de acordo com a Lei Complementar 840 de 2011. Licença para tratar de assuntos particulares é um dos principais assuntos dessa lei, está entre os assuntos mais cobrados. Então, vou colocar na nossa próxima tela informações que são pertinentes sobre a licença para tratar de interesses particulares ou para tratar de assuntos particulares. Primeiro, essa licença é concedida a critério da administração. Então, se trata de ato discricionário. A administração só vai conceder se for conveniente e oportuno. A licença para tratar de assuntos particulares, ela só é concedida ao servidor público estável. Ela não pode ser concedida ao comissionado, ela não pode ser concedida ao servidor que esteja em estágio probatório. Beleza? Não pode ser concedida. Qual o prazo da licença para tratar de assuntos particulares? Até 3 anos consecutivos. Até 3 anos consecutivos. Pode ser por período inferior? Sim. Pode ser por período superior? Também. Porque essa licença ela pode ser prorrogada por igual período uma única vez. Então, a licença para tratar de assuntos particulares vai se dar pelo prazo de 3 anos mais 3 anos. Essa licença ela vai se dar sem remuneração. Cuidado, galera, não faz o mínimo sentido a administração pública te conceder uma licença para tratar de assunto seu
ou seja, de assunto particular, e continuar te pagando por isso. Essa licença ela vai ser concedida desde que o servidor não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional e ele não se encontre respondendo a processo administrativo disciplinar. A licença ela pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração pública. Então, ela pode ser interrompida? Pode. Lembre-se que ela é um ato discricionário da administração pública. Então, a administração pode revogar esse ato a qualquer momento. Durante o gozo da licença, o servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável. E acumulável, professor, nesse caso pode? No caso de cargo ou emprego público acumulável, sim, o servidor pode exercer. Então, suponhamos que o servidor ocupa 2 cargos de professor. Ele está em licença para tratar de interesses particulares com relação a um deles, ele pode continuar exercendo outro cargo com tranquilidade. Beleza? Então, essas são as informações referentes à licença para tratar de interesses particulares ou de assuntos particulares. Vamos para a 10ª questão. Questão 10. O direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou de destituição do cargo em comissão. Em 4 anos, quanto aos interesses patrimoniais ou créditos resultantes das relações de trabalho e em 180 dias nos demais casos, salvo disposição legal em contrário. Galera, os prazos apresentados pela questão, eles estão errados, com exceção do primeiro. Quando a gente fala de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de destituição de cargo em comissão, o prazo está certo, é isso mesmo, é 5 anos. Quando a gente fala de interesse patrimonial ou crédito resultante das relações de trabalho, e quando a gente fala dos demais casos, os prazos estão errados. Acompanhe para mim aí quais são os prazos relacionados ao direito de petição. Então, o direito de requerer prescreve, ou seja, o direito de pleitear na esfera administrativa. Ele prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Em 5 anos quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho e em 120 dias nos demais casos, salvo disposição legal em contrário. Então, esses são os prazos prescricionais referentes ao direito de petição, ao direito de requerer na esfera administrativa. Questão 10, o gabarito é errado. Vamos para a questão 11. A responsabilidade penal do servidor é afastada no caso de absolvição administrativa que nega a existência de fato ou sua autoria. Essa questão 11, ela inverteu os institutos. Então, esse item 11 ele está errado. No caso, a responsabilidade administrativa do servidor, ela é afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria. Nesse caso, o servidor público na esfera penal, lembre-se que o processo penal ele é muito mais minucioso, ele é muito mais detalhado do que o processo administrativo. Então, o servidor público ele foi absolvido com trânsito em julgado na esfera penal por negativa de fato ou negativa de autoria. Professor, o que é negativa de fato? Negativa de fato é quando o juiz de direito entende que o fato objeto do processo não aconteceu. E negativa de autoria é quando o juiz de direito decide que o fato aconteceu, mas não foi o réu, não foi o processado o responsável por praticar aquele ato. Beleza? Essa questão está errada, vamos observar aí a literalidade correspondente para você conferir o gabarito. Artigo 181, parágrafo 2º, a responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição penal que nega a existência do fato ou sua autoria com decisão transitada em julgado. Então, em regra, galera, as instâncias civil, penal e administrativa,
Elas são independentes. Essa é a regra. Contudo, a gente tem uma exceção. A exceção é o caso apresentado aí na tela. A absolvição penal, ou seja, a esfera penal, ela acarreta consequência na administrativa quando ela decidir com trânsito em julgado que aconteceu inexistência de fato ou inexistência de autoria. Vamos para a questão 12. Questão 12, ela diz: como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, com o prejuízo da remuneração. Essa questão, ela cobra conhecimento sobre o afastamento preventivo. Com base em uma informação, você conseguiria acertar esse item. O afastamento preventivo, ele não é penalidade, ele não é pena. Se ele não é pena, ele vai se dar sem prejuízo da remuneração. Portanto, esse item está errado. Observe aí a correção, a resolução da questão 12. Artigo 222 diz o seguinte: como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Questão 12, gabarito errado. Afastamento preventivo se dá sem prejuízo da remuneração. Lembre-se, o afastamento preventivo ele não é pena. Ele é uma medida de natureza cautelar que tem como finalidade evitar que o servidor público influencie na apuração da infração disciplinar aí dentro da administração pública. Então, com a questão 12, a gente encerra as questões relacionadas à Lei Complementar 840. Agora a gente vai resolver questões sobre o Decreto Distrital número 37297, que é o Código de Ética aí do Distrito Federal. Vamos lá. Questão 13. Configura conflito de interesse e conduta antiética, dentre outros comportamentos, o custeio de despesas por particulares, de forma a influenciar nas decisões administrativas. Essa questão ela está correta. É isso mesmo, ela está totalmente de acordo com o decreto 37297. Observe. Configura conflito de interesses e conduta antiética, dentre outros comportamentos, o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão do cargo ou função, e o custeio de despesas por particulares de forma a influenciar nas decisões administrativas. Aqui está o gabarito da nossa questão 13. Questão 13, o item está correto. Questão 14. É permitida à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública, desde que devidamente autorizado pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Questão meia sem lógica. O gabarito dessa questão ela está errado. Na verdade, é vedado, é proibido a autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. Observe o que diz o decreto 37297 a respeito. Artigo 9º. É vedada a autoridade pública, é vedada, é proibido a autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. Agora a gente vai para a questão 15, última questão referente ao Decreto Distrital 37297 de 2016, que diz o seguinte: é vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, ainda que de autoridades estrangeiras, em qualquer caso. Essa questão, ela também está errada
e ela contraria disposição expressamente prevista no Decreto 37297. Observe a resolução da questão 15. Então, artigo 18. É vedada, proibida à autoridade pública a aceitação de presentes. Isso aqui, ó, é uma regra geral, é uma regra. Contudo, a gente tem exceções. E o em qualquer caso previsto na alternativa tornou o item incorreto. Então, no caso de autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver reciprocidade, será permitida à autoridade pública a aceitação de presentes. Beleza? Então, o artigo 18 diz: é vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Parágrafo único diz o seguinte: não se consideram presentes para os fins deste artigo os brindes que não tenham valor comercial e que sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas e não ultrapassem o valor de R$ 100. Beleza? Galera, esse artigo 18 ele é muito importante para a sua prova com relação ao decreto 37297. Agora a gente vai resolver uma questão sobre o decreto distrital 36756 de 2015, que é o decreto que fala sobre o sistema SEI. Eu uso o sistema SEI no GDF. Você, futuro servidor, também vai utilizá-lo. Então é muito importante que você conheça esse decreto. Observe. Segundo o decreto distrital número 36756 de 2015, suas alterações, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que é o SEI que eu falei para vocês, são objetivos do SEI: aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de documentos e processos, aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações, criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações, facilitar o acesso às informações e aumentar o uso de papel, os custos operacionais e de armazenamento da documentação. Eu sei que na leitura da questão 16 você identificou que há um equívoco e o erro da questão está aqui. O objetivo do SEI é reduzir, é diminuir o uso de papel, os custos operacionais e os custos de armazenamento da documentação. Essa questão está errada. Galera, o sistema SEI é o sistema de informação aí do Distrito Federal. Ele é um sistema que surgiu lá nos Correios, mas não vem ao caso eu falar sobre isso. No Distrito Federal, hoje, para tramitação de documentos, a gente utiliza esse sistema. Então, suponhamos que você queira entregar um ofício, você da PGDF, queira entregar um ofício no Conselho Tutelar do Gama. Isso vai aumentar o uso de papel, isso vai aumentar o custo operacional, isso vai aumentar o custo de armazenamento da documentação? De forma nenhuma. Isso vai reduzir o uso de papel, vai diminuir, porque isso vai se dar por meio eletrônico. O sistema SEI, por exemplo, tem assinatura digital. Essa questão 16 está errada, acompanha aí os objetivos do sistema SEI. Então, são objetivos aumentar a produtividade, a celeridade na tramitação de documentos e processos. Sem sombra de dúvidas, o meio eletrônico é muito mais rápido que o meio físico. Aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações, criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações, facilitar o acesso às informações e reduzir o uso de papel, os custos operacionais e de armazenamento de documentos. Então, questão 16, o item está errado. As nossas 4 últimas questões são sobre a Lei Complementar número 395 de 2001. Vamos lá. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à justiça e à administração.
dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios e de suas autarquias e fundações, privativas dos procuradores do Distrito Federal. Galera, se você analisar o início da questão, você observa que a gente está falando da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, está errada a parte que diz que ela vai representar judicialmente e vai prestar consultoria jurídica à União, aos estados e aos municípios. A PGDF, ela representa judicialmente e presta consultoria jurídica ao Distrito Federal, às suas autarquias e fundações. Vamos observar agora algumas características referentes à PGDF. A PGDF é o órgão central do sistema jurídico do Distrito Federal. Ela é uma instituição de natureza permanente, ela é essencial à justiça e à administração pública, ela é dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira. A PGDF lhe cabe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações. Essa atividade de representação judicial e consultoria jurídica é privativa dos procuradores do Distrito Federal. A PGDF tem por finalidade exercer a advocacia pública. Ela tem por finalidade exercer a advocacia pública. Muito cuidado com esse final. Se a banca tenta te confundir colocando advocacia privada, você vai marcar que está errado. Cabe à PGDF prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal. E, por fim, fundamental que você saiba, a PGDF é equiparada, para todos os efeitos, às secretarias de Estado. Galera, a PGDF tem status de secretaria. Ela tem status de secretaria. Ela tem status, por exemplo, de secretaria, assim como a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e assim sucessivamente. O seu titular, no caso, Procurador-Geral do Distrito Federal, ele tem as prerrogativas, direitos e vantagens de secretário de Estado. Então, questão 17, o item está errado. A PGDF, ela presta consultoria jurídica e representa judicialmente o Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Vamos lá, questão 18. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada para todos os efeitos às secretarias de Estado e seu titular tem as prerrogativas, direitos e vantagens de secretário de Estado. Já falamos sobre isso, sabemos que o gabarito dessa questão 18 é certo. Mais uma vez, a PGDF ela é um órgão equivalente, ela tem status de secretaria. Beleza? Fique atento a isso aí. É o que está previsto no artigo 3º da Lei Complementar 395 de 2001. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é equiparada para todos os efeitos, às secretarias de Estado e seu titular, no caso, o PGDF, Procurador-Geral do Distrito Federal, tem as prerrogativas, direitos e vantagens de Secretaria de Estado. Vamos para a nossa penúltima questão. Ela diz o seguinte: compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal exercer o controle externo da legalidade dos atos do Poder Executivo. Galera, essa questão ela está errada e ela tem um erro muito sucinto. A PGDF ela não faz controle externo, ela faz controle interno. O controle externo da administração pública é aquele que é exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de conta. Beleza? Então, essa questão está errada. A PGDF não exerce controle externo da legalidade dos atos, mas sim controle interno. Observe o gabarito dessa questão, está previsto no artigo 4º, 3. Compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal exercer o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo. Agora a gente vai resolver a nossa última questão desse mini simulado.
Ao procurador-corregedor da PGDF, cabe instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares e designar as respectivas comissões. Essa questão ela está errada. Falou em instaurar processo disciplinar, falou em instaurar PAD, você está falando do Procurador-Geral do Distrito Federal. Questão 20 errada, não é atribuição do Procurador-Corregedor, é atribuição do Procurador-Geral do Distrito Federal. Observe o artigo 6º, diz o seguinte, o Procurador-Geral do Distrito Federal, que é o chefe da Procuradoria-Geral, cabe o desempenho das seguintes atribuições: instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares e designar as respectivas comissões. Eu gostaria de pedir para você ficar atento com relação à competência da corregedoria. É muito importante que você compreenda isso aqui, porque é algo que a banca pode tentar te confundir. A corregedoria da PGDF, ela é competente para instaurar procedimento de apuração sumária. Ela pode instaurar procedimento de apuração sumária, que é aquele procedimento que busca indícios, com base nesses indícios se instaura sindicância ou processo administrativo disciplinar. A corregedoria ela não é competente para instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar. Quem é competente para fazer isso? É o Procurador-Geral do Distrito Federal, é o PGDF. Preste bastante atenção com essas informações. O Sebrasp vai tentar te pegar com relação a isso aí, beleza? Então, competência para aplicar penalidades, muito importante. O Procurador-Geral do Distrito Federal, ele é competente para aplicar advertência e suspensão. O governador do Distrito Federal, ele aplica demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Beleza? Professor, com base em que você extrai essa informação? Com base na Lei Complementar 840 de 2011, com base na Lei Complementar 395 de 2001. Então, fique atenta a essas consequências. Esse assunto, como a gente tem autoridades diferentes, podem ser explorados na sua prova, beleza? Segue na tela o gabarito das questões que a gente resolveu nessa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui comigo no meu canal, acompanhando esse mini simulado. Sucesso na sua jornada rumo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Espero mesmo que você seja aprovado. Beleza? Então, um forte abraço e desejo todo o sucesso do mundo. Não desanime devido ao adiamento da sua prova. Sua hora está chegando e você vai ser um dos aprovados. Forte abraço!